pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse lindo canal. E hoje eu começo aqui deitada, de pijama, porque eu estou com preguiça dos comentários que vão surgir depois desse vídeo. Então vamos seguir o nosso vídeo sem luz, porque minha bateria acabou. Já segue lá o @bazar__starling. Lá eu tenho coisas como esse creminho aqui, o reloginho da Michael Kors. Coisas que eu trouxe pra vocês dos Estados Unidos são todas originais, compradas por mim mesmo, então vocês podem acreditar, gente. Eu também vou postar lá depois no bazar, na lojinha da Fê, alguns itens meus pessoais, tipo livros ou sapatos ou algo assim do tipo, entendeu? E aqui não é mais útil pra mim, pode ser útil pra você, porque ninguém precisa de 27 pares de sapato e 30 camisas, não é mesmo? Mentira, camisa eu preciso, gente. Preciso de mais camisa pra gravar vídeo, que agora eu tive que gravar com a pijama. Só porque é do Harry Potter, é linda, né? Tá falando Gringotts. Então hoje a gente vai falar sobre o assunto polêmico, sobre o meu rematch. Bora começar o vídeo. E agora, antes de eu começar o assunto, você já vai lá, já queria se inscrever, clica no blim balangodangozinho aqui, entendeu? No sininho. E também já comenta aqui se você gostou do vídeo, se não gostou, o vídeo, sugestões de vídeo, isso ajuda demais. Marca pra você não cometer o mesmo erro que eu cometi no rematch. Mentira, eu não sou a única culpada não, tá? Eu sou muito difícil, tenho personalidade muito difícil, mas te garanto que a culpada não sou eu. Então vamos lá, já estou com minha dona agenda. Se você não viu meu vídeo de organização, você sabe que você precisa de uma agenda, então já assiste lá. Então, gente, pra quem não sabe, eu tive rematch quando eu era au pair. Na hora de ir pros Estados Unidos, eu conversei com essa primeira família. Logo de cara eu falei, nossa, amei eles, é a família da minha vida, só que tinha vários pontos negativos. Eu fui burra. Resumindo, eu achei que ia ser super difícil achar match. Então assim, quando a família pediu, eu falei, não, eu tenho que ir, a localização é boa, era 40 minutos de Nova York, era em Connecticut, em Darien. Eram três crianças, só que a mãe falou que iria me ajudar, porque ela era stay home mom. Nunca peguem mãe que fica em casa. Pega 5 meninos, mas sem a mãe em casa. Porque mãe em casa te fadiga. Tipo, sério, não dá. Não dá mesmo. Aí a mãe, ela ficava em casa. Eu não tinha carro. Por que eu fui pra essa família? Porque se você vai para os Estados Unidos, você precisa de carro. Não existe viver lá sem carro. Por mais que você ache que não vai precisar de carro, que você vai ter amigos pra te levar pra tudo quanto é canto, você precisa de carro. Como é que você vai pra academia? Eu gastava Uber. Eu gastava com Uber para ir pra academia. Você tem noção? Ai, gente, era muito triste. Eu passei vários perrengues nessa primeira família. Então vamos começar a contar os perrengues, entendeu? Por que a gente chegou nessa decisão de que o rematch era o melhor pra gente. Mas a gente realmente não conseguiu se identificar uma com a outra, sabe? Não dava. Ela não gostava muito de mim, nem eu nada dela. Tipo, eu não conseguia gostar dela. Por que eu tive rematch? A primeira história foi... Então, aí eu combinei com ela do match. Eu falei, eu não sou a pessoa pra regras. Eu não gosto de regras. Eu tenho... Na época eu tinha 24 anos. Eu sei me cuidar. Eu sou responsável o suficiente. Tanto que eu nunca atrasei pra um serviço meu. Nunca. Eu nunca atrasei pra poder cuidar dos meninos. Eu sempre tratei os meninos super bem. Sempre fazia meu trabalho muito bem feito. Então, assim, isso é fato, sabe? Eu sou uma boa profissional. Isso aí era, tipo, fatíssimo. E aí, antes de ir, ela combinou comigo pra eu chegar em casa 8 horas antes de eu começar o meu turno. Então, se eu começava às 8 horas da manhã, eu tinha que chegar em casa até a meia-noite. Então, se eu começava no outro dia às 10h30 da manhã, eu tinha que chegar em casa até 2h30 da manhã. Sim, cálculo certo. Parabéns pra mim. Foi então numa dessas de que eu começava a trabalhar às 10 horas da manhã. Então foi numa dessas de que eu tinha que começar a trabalhar às 10 horas da manhã. Eu saí com minhas amigas pra um churrasco que ia ter, tipo, de brasileiros mesmo. E o churrasco tava super legal e a gente tava indo, sabe? Tava brasileiro, você sabe, festa não acaba. Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, você se importa se eu dormir na casa da minha amiga? Porque ia ser muito difícil voltar pra casa, porque o churrasco era uma casa, tipo, a 30 minutos de distância. Era mais fácil eu ficar lá na casa deles e depois voltar no outro dia, sabe? Eu ia começar tarde. Ela virou e falou assim, não, você sabe que o combinado... Tipo assim, é uma quarta-feira, não foi nem sabe que combinado não. É uma quarta-feira. Beleza então, 2h30 eu tô de volta. Ela virou, 2h30? É uma quarta-feira, você não pode chegar aqui 2h30. Eu falei assim, hã? Tipo, oi? Nosso combinado era 8 horas antes do serviço? Aí ela falou assim, não, mas é durante a semana, você não pode fazer isso, eu quero você aqui meia-noite.
Aí eu muito puta, porque eu não sou fácil, gente, eu não sou uma pessoa fácil. Eu muito puta, falei, ok, né, já que combinado tá lá, ok. Mas aí, no fim das contas, eu falei, eu não vou meia-noite, eu vou às 2h30 da manhã, porque o combinado é 2h30 da manhã. Eu sei que no fim, ela achou que eu tinha chegado, era 5 da manhã, não sei de onde ela tirou que eu tinha chegado 5 da manhã, que eu cheguei 2h30 da manhã certinho, inclusive um pouquinho antes. Eu não sei de onde ela tirou que eu tinha chegado às 5 da manhã. E, além disso, ela ter achado que eu tinha chegado às 5 da manhã. Ela falou, mas você falou ok comigo, quer dizer que você iria voltar à meia-noite, que não sei o que. Ela falei, esse não foi combinado. Aí foi uma briga danada, a gente gritou dentro da casa, sabe? Foi uma briga feia. E por fim, quem que teve que ceder? Eu. Minha nova regra era dias de semana, eu tinha que chegar à meia-noite em casa. Não podia dormir fora de casa durante a semana, independente se eu trabalhava no dia seguinte ou não, ou quando eu trabalharia no dia seguinte. Gente, era ridículo. Tinha de segunda-feira era normalmente meu dia mais livre, que eu trabalhava 2 horas, tipo, de 3 às 5 da tarde, eu não podia dormir fora, sabe? Porque era de domingo pra segunda. E durante a semana eu não podia dormir fora de casa. Então, tipo, ela queria controlar tudo da minha vida. Ela não tava satisfeita em eu estar fazendo meu trabalho com excelência, sabe? Ela queria controlar meu tempo off também. Isso me deixava irritadíssima. Além disso, ela me colocava pra trabalhar sexta e sábado. Peguem fim de semana off, não sejam burros como eu. Aí até que eu cheguei pra ela e falei, olha, a gente concordou, beleza, que eu trabalharia os fins de semana. Ok, pro seu date night. Mas não dá pra ficar trabalhando sexta à noite e sábado à noite. Eu preciso ter uma vida social. E ela achava que eu não precisava, sabe? Ela achava que a au pair ia pra lá pra trabalhar. Era esse o programa, sabe? Eu ir para trabalhar. Eu era a escrava dela. Aí eu conversei, depois de um conversado e tal, ela foi e me liberou sexta-feiras à noite. E sábados à noite ela saía e eu ficava com as crianças. Eu tentei muito, gente, eu tentei muito mesmo em ter uma boa relação com ela, em conseguir conversar com uma amiga. Igual a minha segunda host, gente, a minha segunda host era maravilhosa. Eu conversava com ela como se fosse minha, tipo assim, minha amigona, sabe? Eu contava pra ela os casos e tudo. Eu não conseguia conversar com a primeira hosta como se ela fosse minha amiga. Tipo, eu não conseguia, tipo, ter uma relação com ela, sabe? A gente não tinha assunto. Eu não consegui construir nenhuma boa relação com ela e nem com as kids dela. Tipo, eu acho que é por causa da cultura daquela família mesmo, eu não conseguia. Eu achava as crianças muito mimadas. Eu não tinha autoridade na casa, porque ela tava em casa o tempo todo. Tipo assim, é claro que eu mandava as crianças pro banho, mandava as crianças fazer isso, mandava as crianças fazer aquilo, mas não é igual na outra casa que eu podia falar, então você tá proibido de fazer isso, sabe? Então era muito difícil. Eu tentei muito amar eles, mas eu não consegui. Porque as crianças eram muito difíceis. Gente, eu juro por Deus, sabe aquela criança má? Eu sei que é criação, mas, velho, nossa, era terrível. A única kid que eu consegui ter uma relação de, tipo, querer ver de novo e querer, sabe, ter aquela relação de afeto era a Baby, que eu ficava sempre com ela, tipo, o dia inteiro. E a Baby, como filha eu criei, ela era super carinhosa, ela me abraçava. E, tipo assim, a gente tinha uma relação muito boa. Dela eu sinto muita falta, só que por causa desse rematch eu não consegui mais conversar com a família. Falei pra eu ver de novo as kids, mas não. Ela não quis que eu mantesse contato com as kids. Ela também, ela era muito controladora. Ela não deixava eu lavar a roupa porque ela queria controlar, tipo, até as manchas assim da roupa. Ela queria controlar meu tempo off. Ela queria controlar as groceries dela, tipo, o que ela comprava na grocery store. Então ela não comprava comida pra mim. Ela virou, sabe o que ela virou pra mim e falou? Ela virou pra mim e falou assim, olha, eu conversei com ela, Cici, eu sou obrigada a te dar comida, mas eu não sou obrigada a comprar o que você quer comer. Você pode comer tudo que tem na minha casa, mas eu não sou obrigada a acrescentar nada na lista por sua causa. Se você quiser alguma coisa, você vai lá e compra. Ela falou assim comigo. E nem falou, tipo assim, vai lá e compra que eu te dou dinheiro. Então, alguma coisa assim do tipo, sabe? Não, ela só falou, tipo, vai lá e compra com o seu dinheiro, com os seus $196,75, porque nem $200 ela me pagava, pra ir lá e ainda ficar comprando minhas coisas, sabe? Tipo, eu achei muito desaforo ela falar isso. Porque é dever dela, sim, me dar as coisas, sabe? Toda au pair, por mais que não seja o seu dever mudar sua lista de compra por elas, toda au pair tem esse direito. Tipo, se você vai receber uma pessoa na sua casa, como que você vai obrigar ela a comer tomate se ela não gosta de tomate, se ela gosta de cebola? Ótimo exemplo, né? Mas é sério, gente, isso é muito grave, foi muito difícil pra mim. A minha sorte é que eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Tudo que você colocar na minha frente eu vou comer. Então, assim, foi muito fácil eu me adaptar ao costume deles, mas eu sentia falta da minha comida, sabe? O outro item da lista é que eu não tinha carro. Sim, eu concordei em não ter o carro. Mas por que era tão difícil? Porque eu dividia o carro com o pai, na verdade, não é que eu não tinha carro. Então eu dividia o carro com o pai
Então, às vezes eu tinha o carro, às vezes eu não tinha. Aí eu tinha que gastar muito meu salário com o Uber pra poder ir na academia, porque a academia era uma coisa assim super importante pra mim, ainda é. Só que não como antes, que agora eu amo comer. Eu tinha um curfew do carro, às 10 horas da noite. Então, se eu saísse, eu tinha que estar em casa às 10 horas da noite com o carro. Eu não podia ir na highway com o carro. Não podia ir na highway com o carro. Tá, mas era muito difícil, gente. Não peguem família que não tem carro, porque é muito difícil. Você precisa de um carro. Gente, essa parte de não poder dormir fora de casa pra mim foi tão difícil, porque às vezes eu ia trabalhar às 11 da manhã, sabe? Se eu saía na sexta-feira, eu não podia dormir fora, porque eu tinha que trabalhar às 11 da manhã no sábado. E às vezes eu tava tão perto da casa de alguém, ou então era inclusive a festa na casa de alguém, eu não podia ficar na casa da pessoa, sabe? Porque eu tinha que estar de volta em casa. Então, assim, eu gastei muito dinheiro com o Uber com isso, gente, vocês não têm noção. E nessa relação de ter que dormir fora, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que eu não podia, eu pedi ela várias vezes. Eu achei assim, com o tempo ela vai confiando em mim e ela vai deixar, né? Aí foi numa dessas que ela discutiu comigo e falou assim, eu não quero mais saber disso, você sabe das regras, eu não quero mais saber disso. E tipo, isso não era uma regra quando eu fui, sabe? Eu só concordei de ir porque isso não era uma regra. Ela falou, a próxima vez que você pedir, every match. Ok. Aí nisso, isso aconteceu nos Hamptons. A gente passou 6 semanas nos Hamptons. Eu com a família dela, eu sem ninguém nos Hamptons. Eu não tinha pra onde ir, eu não tinha o que fazer, eu não tinha carro nos Hamptons. Nem de vez em quando, lá não tinha Uber. Foi por isso que eu comprei os meus negócios de malhar, pra eu conseguir malhar em casa. Pra eu ter alguma coisa pra fazer, sabe? Eu assisti todos os seriados da vida lá nos Hamptons. E eu ainda trabalhava os fins de semana. Então, quando eu tinha que trabalhar nos fins de semana, eu tinha o domingo off, né? Então, eu trabalhava e tinha um ônibus que saía às 10 horas da noite dos Hamptons e ia pra Nova York. Aí lá eu pegava o trem, encontrava com os meus amigos. Não, minto. Eu pegava de 6 horas da manhã no domingo pra poder encontrar com eles. Cara, tem muito pernilongo aqui, eu tô ficando doida. Pra poder encontrar com eles em Nova York no dia seguinte, sabe? Passar o dia em Nova York e voltar. Porque eu tinha que voltar. E era verão, cara. Era a melhor época do ano nos Estados Unidos e eu tava sozinha. Sabe? Eu não tinha amigos, eu não tinha pra onde ir. Eu tinha que ficar sozinha com a família. Não façam isso. É horrível, é horrível. De verdade. Aí teve um dia, o que aconteceu? Eu tava na casa dessa amiga minha, eu tinha que pegar o trem. Só que eu ia chegar muito em cima da hora no trem. Aí eu virei e falei com ela assim aqui. Você se importa se eu chegar amanhã? Eu juro, gente, eu ia trabalhar de 3 horas da tarde às 5 horas da tarde. 2 horas na segunda-feira. Você se importa se eu dormir aqui hoje? E pegar o trem amanhã cedinho? Eu vou chegar aí na hora do almoço. Eu ia chegar na hora do almoço. Meio-dia eu tava lá. Sendo que eu tinha que trabalhar às 3 da tarde. E eu ia dormir a noite inteira. Eu só não iria conseguir pegar o trem, talvez. Talvez eu iria conseguir, mas talvez eu não iria conseguir. Pra poder pegar o ônibus, né? Pegar o trem pra poder pegar o ônibus na hora. Ela virou e falou assim comigo. Ok. Aí eu fui, cheguei lá no dia seguinte, ela falou assim, we have to talk. Aí ela falou assim, a gente tem que conversar. Eu, beleza, ela tá assim, você sabe muito bem, inclusive foi essa briga que eu falei lá em cima. Você sabe muito bem que você não pode dormir fora de casa durante a semana. Então assim, tá, mas eu achei que você teria pelo menos o mínimo de consideração, sabendo que eu tô longe dos meus amigos e que eu não tenho nada pra fazer aqui. Eu achei que você teria consideração por mim, por eu ter ficado lá, tipo, de ontem pra hoje, pra conseguir pegar o ônibus hoje cedo. Porque seria muito mais fácil pra mim, sendo que hoje eu só tinha que trabalhar de 3 às 5 da tarde. Ela falou, não, você sabe que isso tá fora das regras, você sabe que não é assim, que não sei o que lá, não. E eu expliquei pra ela, cara, tô me sentindo muito sozinha aqui. Não tem nada pra eu fazer aqui. E tipo, ela parece que eu não entendia, sabe? Ela só ligava pra vida dela, do jeito dela, as coisas dela, do controle dela, sabe? Foi péssimo, péssimo, péssimo. E tipo, por mais que eu tentava, eu não conseguia me sentir em casa, sabe? Com eles. Eu não conseguia, eu me sentia deslocada. Eu esperava eles saírem, por exemplo, de casa pra eu conseguir ir lá e comer alguma coisa. Eu esperava eles saírem da cozinha pra eu conseguir comer alguma coisa. Ou se eu tava no meu tempo off, ou eu tava na piscina desse condomínio que eu tava, ou então eu tava dormindo. Aí vocês pensam, nossa senhora, a pessoa mal comida boa lá na piscina e tal, reclamando da vida, nananana. Por isso que eu falei, preguiça. Porque não é, gente, é só vivendo pra poder saber o que eu passei. Vocês podem achar que ter as coisas é tudo, tá num lugar bom, tá nos Hamptons, tipo, nossa, ela tava lá nos Hamptons e tava reclamando, nossa senhora, tipo, tá nos Hamptons é status, é coisa boa e tal, mas não tinha com quem dividir isso comigo, sabe? E eu tava com a família que não era uma família que eu queria estar. Foi muito ruim.
Foi péssimo. Eu tava ficando doida naquele lugar. Eu tinha decidido nos Hamptons que eu não iria nem estender o programa. Que eu não iria ficar com eles. E eu só não tinha pedido rematch até então, porque eles tinham me dado de presente com as milhas deles uma passagem pro Brasil no fim do ano, que eram minhas férias. E eu não teria condições de pagar se fosse em outro lugar. Eu não teria condições de pagar uma passagem. Eu não teria condições de pagar, porque eu paguei essa passagem. Eu vim aqui no Brasil no fim do ano porque eu paguei a passagem. Eu não precisei de ninguém para poder me trazer aqui pro Brasil. Então eu deveria ter pedido rematch há 2 meses antes de ir pros Hamptons. Porque, cara, foi pesadelo total. Então foi isso, tipo, aí no fim dessa viagem dos Hamptons, ela esperou a viagem inteira, eu fiquei lá 1 mês e meio me torturando, ela sabia que eu não tava gostando de ficar lá. Ela esperou a viagem inteira pra voltar e falar que queria o rematch. Eu nem discuti, eu falei, ok. Me bateu um desespero com medo de não conseguir outra família, mas eu falei, ok, é rematch? É rematch que ela quer. Vamos então pro rematch. Eu sabia que seria a melhor escolha pra mim. Eu não queria perder meus amigos, que eu tinha todos os meus amigos já lá perto. Eu falei, não tem problema, cara, eu não consigo mais ficar nessa família, sabe? Aí eu conversei com famílias queridíssimas. Gente, que famílias ótimas. Nunca pegam o seu match com a primeira família que vocês estão conversando. Graças a Deus agora a CC mudou e você pode conversar com 10 famílias ao mesmo tempo, porque antes era só uma e era horrível. Porque não peguem o primeiro match, sabe? Não peguem, cara. Conversa, olha as opções. Se a primeira família te pedir match, você fala, olha, você é a primeira família que eu tô conversando, eu gostaria de explorar as opções, mesmo que você talvez vá perder a família, porque eu achava que aquela família era a família perfeita pra mim, mesmo tendo tantos pontos negativos desde o início. Eu achava que eu conseguiria aguentar aqueles pontos negativos, mas não. Eu não consegui aguentar os pontos negativos. Foram exatamente os pontos negativos que me incomodaram, mais as coisas que a gente não combinou. A gente não combinou várias coisas que ela impôs no meio da situação. Ela foi pedir rematch, graças a Deus eu caí na família maravilhosa, que foi a minha família de Westport. Família linda. Inclusive, eu tava conversando com minhas kids ontem. Cara, muita saudade que dá, muita saudade. Mas é isso, eu queria falar um pouquinho desse rematch pra vocês, não cometerem os mesmos erros que eu. Conversar bastante antes de achar sua família. Não foi assim, aquela história de rematch, tipo, me expulsaram de casa, tal. Mas eu acho que também não foi uma história muito feliz, não, porque foi horrível. Eu não me sentia em casa, eu ficava trancada no quarto o tempo todo nessa casa. Enfim, um super beijo pra vocês e até a próxima!